Bom, meu nome é Ana Angélica Costa, eu faço experiências com câmeras obscuras e fotografia há mais de 20 anos. O primeiro contato que eu tive com uma câmera obscura foi numa oficina da Paula Trope, artista Paula Trope, carioca, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fazia graduação. E depois que eu experimentei pela primeira vez, construir uma câmera artesanal e fotografar com ela, eu nunca mais parei de pesquisar e de fotografar dessa forma. Eu me encantei com essa possibilidade de poder fazer uma câmera no formato que eu precisava. E foi assim que originou uma série de fotografias que eu fiz durante mais ou menos 5 anos, que chamava Janelas. As janelas eram fotos feitas com uma câmera que eu colocava na janela, uma câmera cilíndrica, que fotografa em 360 graus, com um furo a cada 90 graus. Então, se eu posiciono ela numa janela, um dos furos vai captar a imagem de dentro, do quarto ou do cômodo onde eu estiver, as duas laterais do parapeito da janela, e a imagem exterior, a janela. Justamente eu queria relacionar entre esse onde eu tô, aonde a gente tá e para onde a gente olha, como que a gente relaciona essa paisagem interna, de um quarto ou do cômodo ou da sala ou de uma cozinha, com a paisagem externa, que pode ser um jardim ou até um muro, ou uma paisagem mais urbana, num prédio. A primeira vez que eu entrei efetivamente numa câmera escura foi durante um Arte de Portas Abertas, que era um evento que acontecia em Santa Teresa, em que eu, com mais 2 colegas, a gente tinha um ateliê coletivo que chamava Projeto Subsolo e acabou virando uma produtora com o mesmo nome, e a gente construiu uma câmera obscura no Largo das Neves. E ali, eu pude perceber o encantamento, o deslumbramento das pessoas ao entrar na câmera escura, e ver a formação da imagem feita de uma forma tão simples. Acho que é importante também explicar o que é uma câmera escura. Ela é um compartimento todo fechado, vedado à luz, em que a gente abre um pequeno furo em uma das extremidades ou das laterais, por onde vai entrar um feixe de luz que forma a imagem no interior desse compartimento, do que está exterior a ele. Então, por exemplo, se fosse esse quarto, se eu fechar ele inteiro, a entrada de luz, eu fizer um furinho aqui nessa janela, ele vai projetar essa imagem do jardim de cabeça para baixo e com os lados invertidos. Esse é o princípio da formação da imagem, é um princípio físico que está na natureza e que foi observado desde antes de Aristóteles, desde antes de 400 anos de Cristo. Certamente foi observado pelos homens das cavernas, desde a pré-história, mas o primeiro registro que se tem notícia é de um chinês chamado Moti. E é assim que o nosso olho vê, é assim que a imagem se forma em todas as câmeras fotográficas, sejam elas, sei lá, uma câmera de um smartphone, uma câmera digital, uma câmera analógica ou uma câmera feita de papelão. É um princípio físico que está aqui, no meio da gente, na verdade, basta a gente fechar, e tentar organizar essas imagens. Eu falo que são imagens escondidas, que estão aqui no nosso entorno, mas que a gente precisa de criar uma certa situação para vê-las. Teve um encontro também que foi muito marcante na minha trajetória, que foi conhecer a Regina Alvarez, que era uma artista carioca, que foi precursora nesses métodos artesanais de produção de imagem e de impressão também, que teve o mal de Alzheimer muito cedo, Então, assim, com 40 anos ela já teve mal de Alzheimer, o que prejudicou um pouco a difusão e o desenvolvimento da obra dela como artista. Mas eu pude conhecê-la quando morava em Santa Teresa, nesse mesmo evento, Arte de Portas Abertas, que a gente tinha participado, e ela foi fundamental assim para a formação
de toda uma geração de fotógrafos, né, que experimentavam, assim, mais experimentais no Rio de Janeiro. Então eu gosto sempre de destacar o nome dela, né, e de trazer para relembrar esse legado dela mesmo, né. E em 2011, dentro do projeto Subsolo, a gente fez um projeto de recuperação de algumas imagens, exposição, e conseguimos registrar um pouco desse processo num pequeno catálogo da exposição que a gente fez no Parque Lage. Chamava Regina Alvarez Experiência Fotossensível. E aí, a partir de um determinado momento, né, eu comecei a querer saber, né, ter vontade de conhecer se tinham outros artistas também pesquisando, né, esses temas para além dos projetos que eu já conhecia, que eram mais os projetos sociais e os projetos educativos, né, com câmeras artesanais. E aí comecei a ter contato com vários fotógrafos e artistas em diferentes partes do Brasil, né, usando essas técnicas para fazer obras, né, de arte contemporânea, com pensamento de arte contemporânea, mas que traziam essa forma de fazer ligado à artesania. E foi aí que eu percebi que tinha muita coisa sendo feita, mas que era difícil, né, de uma pessoa que estava começando a estudar esse tema encontrar essas referências, né? E aí nesse momento eu fiz em primeiro lugar, né, ainda dentro do projeto Subsolo, a Caixa Continente Pinhole, que é uma espécie de um curso de pinhole in a box, que traz uma linha do tempo focada no desenvolvimento tecnológico da câmera, né, desde a câmera escura, né, observada por Aristóteles, até os smartphones de hoje. Tem cadernos de referências, tem manual, a própria caixa é uma câmera, enfim, tem todo um kitzinho para experimentar a produção de imagens com câmeras artesanais. E a partir da pesquisa feita para formar essa caixa é que veio o projeto, né, do livro que chama Possibilidades da Câmera Obscura, que recebeu o prêmio Marco Ferrez de fotografia de 2013 e também o edital de fomento da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí esse livro ele reúne textos e ensaios, né, ensaios textuais e visuais de 22 autores, de diferentes partes do Brasil, né? Eu tentei dar a maior abrangência geográfica e temática, né, que eu pude, né? Mas é claro que acabei deixando, né? Depois vim a saber que certamente deixei muita gente de fora, né? E já tem conteúdo para fazer um segundo volume. Uma outra experiência que me marcou muito foram as vivências com Miguel Chicaoca, que já teve 2 vezes aqui na Casa de Eva. A primeira delas, né, por ocasião do 10º Festival Hércules Florence, em que eu estava fazendo a curadoria de um eixo que chamava Imagem Mágica, que era justamente com obras em torno das câmeras artesanais e das câmeras obscuras, né? E aí, nesse momento, né, ele ofereceu uma vivência aqui. Conseguimos, né, transformar um dos vagões da Estação Cultura, primeiro em laboratório, né, onde ficamos revelando imagens durante 10 dias, e depois em câmera obscura. E foi muito bonito porque assim, a gente trabalhou na construção de uma obra em que absolutamente todas as imagens produzidas durante o processo eram absorvidas, né? Todas eram necessárias. Então, mesmo quando a gente faz uma imagem e acha que ela deu errado porque ficou ou preta demais, né? Entrou luz demais, ou branca, né? Que não chegou a sensibilizar o papel, precisaria ficar mais tempo. Todas essas imagens eram aproveitadas durante o processo para formar um grande painel com a imagem da Estação Cultura, formado por 19.000 pixels, né? E cada um desses pixels era uma pequena imagem pinhole feita com um tubinho de filme. Nesse momento também veio o Dirceu Maués com a obra Inversões na Paisagem,
em que ele transformou, a gente fez, na verdade, 2 torres com 30 daqueles containers de 200 litros transformados em câmera escura. Por que a gente, hoje, continua se surpreendendo com a imagem formada pela câmera obscura? Né? Qual é esse lugar, né, do corpo hoje? Né? É o lugar da sensação? É o lugar da experiência, que a gente quase não tem mais? Né? Então, por que me parece que ainda hoje o fascínio que sentimos ao ver uma imagem na câmera obscura é o mesmo ou maior que na época da invenção da fotografia? Por que nos impressiona mais que um quarto escuro seja capaz de formar uma imagem do que um pequeno aparelho celular? As paisagens verticais são imagens feitas com uma câmera artesanal em que ela pode fazer uma única imagem num filme inteiro, né, daqueles filmes de tamanho 120. Elas trazem uma série de curtos-circuitos, assim, né, eu acho, pelo fato de ser vertical, né, quebrar essa horizontalidade das paisagens, né? Elas têm uma questão do acaso muito forte também, porque eu vou fazendo as fotografias e vou girando o filme também. Então, assim, elas não são separadas pelo frame comum, né, da fotografia. Elas são imagens sobrepostas, né, umas às outras, né, para formar uma única imagem que pode ter, depois de ampliada, né, o comprimento de 6, 7 metros. Paisagens sobre o tempo da ocasião, um tempo divino, um tempo vivo, inventivo, contínuo, que traz o acaso, os temporais, as imagens, paisagens. Na busca de tentar dar ao vento e às mudanças no tempo uma forma apta à foto, encontrei na fotografia feita com câmeras artesanais, sem a mediação de lentes objetivas, uma maneira de registrar os acontecimentos em imagem. Desde a primeira vez que eu construí, né, instalei uma câmera escura em um espaço público, né, que foi quase há 20 anos, eu me pergunto sobre a razão da persistência de uma reação de surpresa diante da imagem formada em um ambiente escuro. De lá para cá, né, desses 20 anos para cá, muita coisa mudou. Né? Hoje os celulares são os aparelhos mais usados para produzir imagens, né, que circulam pelas nuvens de informações mundo afora. Mas essa surpresa, né, diante de uma imagem formada dentro de uma caixa de papelão ou de um quarto escuro, de uma câmera de madeira, permanece. Ao passo que a gente não pensa ou pouco pensa como um aparelho tão pequeno como uma câmera de celular pode produzir imagens, né? A gente fica mais surpreso diante da formação da imagem dentro do quarto escuro do que pelo aparelho celular. Então eu venho percebendo ao longo desses anos todos que a experimentação com o fenômeno físico da formação das imagens proporciona uma experiência singular que relaciona o arcaico com o contemporâneo, né? O arcaico pela física, pelo fato de ser um fenômeno natural, né? E o contemporâneo pela forma como os artistas vêm tratando essas imagens produzidas de forma tão simples. Então, nos últimos 20 anos, eu venho desenvolvendo algumas práticas que envolvem essa migração das imagens geradas em câmera obscuras em diferentes meios. Né, dessa experiência física de entrar num quarto escuro, produtor de imagens, passando pela fotografia do registro das imagens formadas, que por sua montagem muitas vezes remetem ao cinema, como na obra Obscura, quase cinema, a animação dessas mesmas imagens em vídeo, que Obscura em vídeo, e por fim o registro de imagens em fotografias em tamanho natural, das projeções realizadas em um quarto escuro durante a pandemia, que se misturam a vídeos de pequenos acontecimentos dentro desse quarto, a série que eu denomino como quarto escuro. Tem ainda, né, essa performance coletiva com as câmeras de vestir, que constituem um novo campo de trabalho por envolver o performático na formação das imagens, né? O performático no sentido de quem usa a câmera e também de quem observa a cena dos participantes experimentando as câmeras.
Ao longo da minha trajetória, né, eu acho que não dá para desvincular, né, o meu trabalho como artista com o meu trabalho como produtora e educadora, né? Em todos os momentos, né, em que eu fui produzindo obras, né, e séries, experimentando, né, no campo artístico, né, eu estava também desenvolvendo projetos, e tanto educativos como projetos de produção cultural, de exposições, organização de festivais, né? E um desses, né, assim, acho que o principal projeto dos últimos anos, né, tem sido a gestão da Casa de Eva, que é um espaço de criação e aprendizagem. Foi inclusive que foi aberto, né, o espaço expositivo com a minha exposição Paisagens Temporais, e que vem recebendo uma série de exposições desde 2018, né, até agora 2022. E também tenho feito, né, colaborado com o Festival Hercule Florencio de Fotografia de Campinas, né, desde 2017, quando fiz, né, a curadoria do Eixo Imagem Mágica, e depois em 2021 com a coordenação do festival como um todo, a coordenação artística do festival como um todo. Gostaria de finalizar com um pequeno trecho do livro A Sobrevivência dos Vagalumes, do Didi Huberman, em que ele fala que o problema do desaparecimento dos vagalumes acontece não porque os vagalumes não existem mais, mas porque nós não os vemos, ofuscados que estamos pelo excesso de luzes da cidade. Então, para mantermos a visibilidade dos vagalumes e de todos os realizadores de arte e cultura neste país, né, que tem sofrido tanto ultimamente, aí vai. Os vagalumes, depende apenas de nós não vê-los desaparecerem. Ora, para isso, nós mesmos devemos assumir a liberdade do movimento, a retirada que não seja fechamento sobre si, a força diagonal, a faculdade de fazer aparecer parcelas de humanidade, o desejo indestrutível. Devemos, portanto, nos tornar vagalumes e, dessa forma, formar novamente uma comunidade de desejo, uma comunidade de lampejos emitidos, de danças apesar de tudo, de pensamentos a transmitir. Dizer sim na noite atravessada de lampejos e não se contentar em descrever o não da luz que nos ofusca.